Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. O programa Educa Floripa está entrando no ar e o nosso convidado de hoje já está aqui com a gente. Eu vou falar hoje com o Wildo Janir Turati. Tudo bem, professor? Tudo bem, Duran? Tudo ótimo. Você hoje é diretor lá no Rio Vermelho da Escola Básica Municipal Maria Conceição Nunes, é isso? Isso mesmo, uma escola que agora está grande, está com quase 1.400 estudantes, é uma escola grande. São 1.400 crianças ali. Aproximadamente. Maravilha. Eu digo crianças porque hoje é o dia delas, né? Hoje é dia 12 de outubro, dia das crianças. E antes da gente continuar nosso papo, professor, eu vou chamar a nossa matéria especial. Dia 12 de outubro é o dia delas, das crianças, e a gente não pode deixar essa data passar em branco. Isso porque a educação é fator importantíssimo para garantir direitos. Na prática, ela contribui para uma infância mais saudável, ajudando na construção da identidade, na ampliação de repertórios e experiências e no desenvolvimento. Portanto, a gente começa o Educa de hoje refletindo sobre essa questão. A própria concepção da infância, ela é historicamente situada, é um evento da modernidade, né? Anterior à modernidade, não havia uma diferenciação entre criança e adulto. A criança era considerada um adulto em miniatura. Com o advento da modernidade, teve um olhar para pensar que a criança é um sujeito que tem singularidades e especificidades, mas ainda visto como um sujeito incapaz, que estava em desenvolvimento para se tornar um adulto. Hoje, na contemporaneidade, a gente tem uma outra perspectiva de criança e de infância, né? A criança é considerada um sujeito de pouca idade, com uma categoria geracional específica, que tem particularidades, né? E eu acho que o principal ganho dos tempos atuais com relação à infância é considerar essa criança como um sujeito e um sujeito de direitos com características próprias e um modo próprio de se relacionar com o mundo, né? E aí eu vou enfatizar aqui talvez esse lugar dos direitos das crianças sob três aspectos, a gente chama dos 3 P's, que é o direito à proteção, à participação e à provisão. Esses P's são uma responsabilidade coletiva social, né? Todos nós temos aí a responsabilidade de olhar para as crianças sob esse lugar, que elas são sujeitos de pouca idade, que têm contribuições, que têm uma forma própria de se relacionar com o mundo, a brincadeira é essa forma própria, né? Mas que a gente tem que estar preocupado aí como a gente garante a provisão dessas crianças enquanto cidadãos, né? Como a gente garante o direito delas à participação, à autoria, ao protagonismo e também como a gente garante a proteção dessas crianças. Então, eu acho que o maior ganho para essa categoria geracional nos tempos atuais é essa compreensão das crianças enquanto sujeitos de direitos. Claro que esses 3 P's é uma forma bem abrangente de nós pensarmos aquilo que circunscreve todos os direitos das crianças. Um dos direitos garantidos aí desde a Constituição Federal de 88, reforçados pela LDB e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é o direito à educação. A educação é aquilo que nos forma, né? Nos constitui enquanto humanos, é a possibilidade de a gente ampliar aquilo que nós temos de capacidade humana. Então, esse direito precisa ser assegurado. Segundo a Constituição, ele é direito subjetivo, é de cada cidadão individualmente e que é dever do Estado e da família garantir que as crianças possam ter acesso à educação. Eu acho que para nós falarmos aqui da importância da escola nesse processo de formação da criança, nós precisamos pensar que nós nos constituímos, nos desenvolvemos e aprendemos aquilo que é característica tipicamente humana na relação com o outro. E a escola aí tem um lugar imprescindível, né? Porque ela tem uma possibilidade de ampliação das interações e relações das crianças com outras crianças de mesma idade, de idade diferentes, e com professores que são profissionais, que têm uma formação específica para intencionalmente impulsionar esse desenvolvimento humano, né? Então, a escola é esse lugar que tem um respaldo teórico, metodológico e pedagógico para conseguir pensar ações que potencializem o desenvolvimento humano. Então é imprescindível, né? Porque além das crianças poderem ter relações entre elas, aprenderem com os colegas, terem possibilidade de ter brincadeiras, acesso aos conhecimentos socialmente construídos ao longo da história, também tem aí esse lugar de que é uma instituição formal toda planejada, pensada e estruturada para potencializar o desenvolvimento humano. Tá aí a nossa matéria especial, hoje, dia da criançada, professor Hildo. Bom, hoje você é gestor da unidade lá no Rio Vermelho, da Escola Básica Maria Conceição Nunes. Você já foi gestor em outras unidades. Antes da gente entrar nessa questão da gestão, como é que começou a educação na tua vida? A educação começou na minha vida ainda quando eu era criança, então, em homenagem das crianças, né?
Muito jovem ainda, 13 anos por aí, eu já sentia vontade de ensinar. E aí fui aprimorando, decidi estudar e já sabia que eu queria trabalhar com licenciatura, com educação. Consegui cursar a UFSC, que é a Universidade Federal aqui, sou formado em matemática, né? Passei no concurso para professor de matemática da Prefeitura Municipal de Florianópolis e tive a oportunidade de assumir a gestão de uma escola que estava sendo inaugurada naquele ano, lá, que é a Virgílio Várzea, em Canasvieiras. Lá fiquei por 3 gestões como gestor daquela unidade, onde aprendi muito como gerir uma unidade educativa. E em 2020, então, assumi a Escola Maria Conceição Nunes, onde estou gestor até hoje. Maravilha. Né? Então, a educação começou de pequenininho aí na tua vida. Com certeza. Bom, hoje a gente vai falar sobre os desafios da gestão escolar, né, nas escolas públicas. E eu começo te perguntando o seguinte: como é que é no dia a dia motivar o corpo docente de uma escola? Eu acho que um gestor, para que ele possa motivar o grupo, ele tem que estar presente. Eu acho que o principal fator para um gestor conseguir motivar o grupo é a sua presença. Então, quando o gestor está presente, está dando o exemplo, que está ali, está no horário, ele tem argumentos para poder motivar as pessoas. E fazer alguns detalhes. Ver quando um professor ou quando uma professora tem alguma mudança, ter essa percepção, eu acho que faz muito sentido na questão da motivação do grupo educativo. Né? A gente vê vários atores ali, né? São funcionários, gestores, pessoal da cozinha, os próprios alunos, né? É muita gente. Como é que funciona a comunicação, né? Porque sem comunicação fica difícil, aliás, de ter uma boa gestão, né? Como é que funciona a comunicação, na tua opinião, no dia a dia? Agora, com as novas tecnologias, com as redes sociais, ficou mais fácil, mais tranquilo, né? Antigamente a gente tinha agenda, que a gente comunicava com os alunos via agenda, era o principal meio de comunicação com os estudantes. E agora a gente já tem grupos de WhatsApp para cada ano, né, escolar, então a gente tem na escola um número de WhatsApp que é só da escola, que não é pessoal de ninguém, é o número da escola, e esse número formou grupos de comunicação com todos os estudantes e pais de estudantes, e a gente consegue fazer uma comunicação rápida via esse meio. Os professores, a gente também tem grupos no WhatsApp, a gente trabalha também com redes sociais, Instagram, Facebook, consegue divulgar o que a gente está fazendo. Com os professores, a gente tem grupos internos, onde a gente se comunica por setores e também no tete-a-tete, que é o que é interessante, né? O tete-a-tete, aquele sorriso, aquela maneira de pedir alguma coisa que é um pouquinho mais difícil, é que ajuda bastante. Professor Hildo, eu acho que o grande sucesso de uma escola é estar inserida dentro da sua comunidade, é envolver a comunidade, né, e trazer essa comunidade para dentro da escola. Como é que é a participação, como é que é conseguir, na verdade, esse desafio de conseguir a participação dos pais, dos familiares, dos alunos no período da escola, nas tomadas de decisão? Como é que é isso? É fácil, difícil? É difícil. É difícil por uma série de fatores, né? Primeiro que os pais estão envolvidos na rotina de ter que trabalhar, ter que sair de casa, né? Sustentar a família, né? Então é difícil para o pai, no horário que a escola está funcionando, estar presente na escola, né? Então a gente busca algumas estratégias para trazer os pais para dentro da escola, e uma delas é um momento crucial, que é o momento de chegada das crianças na escola, que o pai deixa a criança na escola, a gente dá um aceno, conversa, e aquilo vai criando uma intimidade, não posso chamar de intimidade, mas uma proximidade com os pais. Na hora da saída também eu procuro ficar sempre no portão ali, entregando as crianças para os pais, né? São 1.400 quase, então eu fico ali, tento conhecer, como eu sou do bairro também, isso ajuda bastante, porque eu sou bem conhecido no bairro. E aí a hora que tem uma reunião, a gente fica lembrando, sendo incisivo para que eles participem, né? Então, não é fácil. Mesmo com todas essas ações de redes sociais, na época da pandemia acabou tendo um pouquinho mais de adesão, porque a gente começou a fazer reuniões online, mas aí as nossas ferramentas se tornaram obsoletas, porque a gente não conseguia reunir 1.400 pessoas num aplicativo de reunião online, né? Então, mas teve bastante participação também, e aí são as ferramentas que a gente vai intercalando. Às vezes a gente faz reuniões presenciais, às vezes a gente faz reuniões online para poder abranger todos os pais. Mas assim, é um desafio ainda que tem que se trabalhar bastante. E a gente tem outros desafios aí, né, da gestão escolar, como o bullying, né? A gente estava conversando agora há pouco a questão do cyberbullying, né? Hoje a tecnologia está muito presente na sala de aula. É um problema que acontece diariamente, né? Eu acho que o que acontece é que a gente precisa
planejar, né, as nossas aulas serem atrativas, né? Então a gente tem que inserir essas tecnologias nas aulas dentro da escola e fazer com que as crianças entendam que as redes sociais estão aí, mas elas são um momento de prazer. Então é um momento fora da escola. Na escola eles estão ali para ter aquele momento de aprendizado, a gente tenta trabalhar com o foco que eles têm que ter o foco na aprendizado naquele momento. Não é fácil. Não é uma receita de bolo que você coloca tudo ali, bate na batedeira ter e essa funciona. consciência de dividir, né, o equipamento que para ele é lazer e naquele momento ele tem que usar para o estudo. Para né? o estudo, exatamente. Ter essa consciência realmente é uma tarefa complicado. hercúlea. Professor, a gente vai dar um intervalinho rápido agora, porque eu quero chamar o nosso quadro, é o seguinte, chegou o nosso momento de reflexão aqui no Educa Floripa, dando sequência à série Construindo a Educação. Hoje, Maurício Pereira fala sobre o apartamento 108, o apartamento da liderança. Vamos conferir. É o seguinte, estamos construindo a educação. O nome do prédio? Educação. Onde que ele fica? Na rua O Tempo é Só de Ida, Manuel de Barros. E nós estamos no primeiro andar. O nome do andar é Energia Humana. E nós vamos falar hoje do apartamento 108. O apartamento 108 tem um nome, liderança. Então, abra a porta que nós vamos entrar. Ao entrar no apartamento 108, que tem o nome liderança, ele já dá na sala de estar. E na sala de estar o nome dela é RRES. O primeiro R é responsabilidade. Um professor que está ali num ambiente de sala de aula, ele tem que ter responsabilidade. Responsabilidade no que fala, responsabilidade no que faz. Sabe por quê? Porque um professor, ele acaba tendo seguidores. R, lembra do S? Seguidores. Se o professor é bom, se o professor cativa com a sua elegância, com o seu conteúdo, ele vai fazer com que os seus estudantes o sigam. Sabe por quê? Porque ele vai ser o exemplo para os estudantes. E ao ser o exemplo, ter responsabilidade, ter seguidor, ele acaba tendo resultado. Sabe o que é resultado? É quando aquilo que sai da boca do professor entra no ouvido do estudante com muita tranquilidade. Ouve e liga. O R é resultado. Então o nome da sala de estar é RRES. Responsabilidade, resultado, exemplo. Tem que dar o exemplo e assim ele vai ter seguidores. Muito bem, vamos continuar e vamos para a sala de jantar. A sala de jantar é VAADL. O papel da liderança, que é o papel do professor, tem a ver com V, que vem do Stephen Covey. Viver intensamente o momento que vive. É óbvio que eu estou aqui gravando um programa, não tenha dúvida. O programa é gravado e eu tenho que viver isso na sua plenitude intensamente e não pensar no que eu já fiz e naquilo que eu ainda vou fazer, porque senão o aqui e agora eu não vivo na sua plenitude. Viva intensamente. Na sala de jantar eu tenho que viver 100% aqui e agora. O A é aprender. Um professor ensina, mas também aprende muito. Já pensou? Você, professor que está me vendo, está dando aula agora para o meu filho. Meu filho chega em casa contando as histórias que você me contou quando foi meu professor. Tragédia. Tragédia anunciada. Sabe por quê? Porque um professor tem que evoluir, tem que aprender. Viver intensamente, aprender sempre. O outro A é amar. Amar o que faz. Amar seus estudantes, amar seus colegas, gostar daquilo que faz intensamente. E o DL, sabe o que é? Deixar um legado. O verdadeiro líder
que frequenta a sala de jantar, ele DL, ele deixa um legado. Quem aqui que está me vendo não lembra do seu estudante que um dia encontrou na rua e ele disse, professor, você foi meu professor, lembra? Aí tu, espera um pouquinho, mas ele lembra, porque você deixou um legado na vida dele, marcou positivamente a vida desse estudante. Muito bem, vamos continuar no apartamento 108. Mas, ao passar pela sala de jantar, você entra num corredor. E num corredor tem um quadro lindo, que está escrito assim, ó. Focar nas pessoas, focar na solução e jamais focar no problema. Meus amigos, quem foca no problema se enterra no problema. Eu tenho que focar nas pessoas, eu tenho que focar na solução. Porque se eu fizer isso, eu caminho para frente. E eu vou em frente. E vamos em frente, então, já que a gente passou pela sala de jantar e na cozinha. A cozinha tem 3 palavrinhas fundamentais, que é planejar. O verdadeiro líder planeja. Planejar é mais do que pensar antes que as coisas se realizem. É botar no papel, é ir no futuro, voltar ao presente e seguir a caminhada. Planejar. O outro, que também é o nome dessa cozinha, é organizar. O cidadão tem que ser organizado. O desorganizado não vem com aquela máxima que diz o seguinte, aqui é o meu estilo de organização. Cuidado, pessoal, pode até ser, mas quando você é organizado, você consegue fazer com que seu trabalho tenha continuidade, porque você se acha. Quem não se acha é um desorganizado. E o outro é controlar. Então, lá na cozinha eu tenho que planejar, organizar e controlar. Controlar é o seguinte, tudo aquilo que eu planejei, e aí? Foi executado? Foi feito? Não foi feito? Como é que foi? Tem que controlar. Bem, vamos agora ao banheiro. Sim, ao banheiro. E o banheiro é um ambiente de refletir, não é? Pois bem, o banheiro tem lá um quadrinho no banheiro. E no quadrinho está escrito assim, ó, chá. C-H-A, que é igual a A. É isso mesmo. C é conhecimento, é saber. O H é habilidade, é o saber fazer. E o A é atitude, é colocar em prática. C-H-A vai dar A, que é o arrogante. Como é que é? Sim, senhor. Professor que toma chá, conhecimento, habilidade e atitude é arrogante. Sim, senhor, arrogante. Para ele transformar esse ambiente do banheiro num ambiente mais saudável, ele precisa tomar chá com 2 Hs. E 2 Hs significa conhecimento, habilidade, humildade. O líder, o professor, ele é humilde para aprender e para fazer tudo que a gente falou até agora. Dessa forma, tomando chá com 2 Hs, ele vai ser competente. E eu escolhi o banheiro para essa reflexão justamente para pensarmos, porque o banheiro é um momento de reflexão, não é verdade? Pois bem, vamos aos quartos do apartamento 108, que tem como nome liderança, o nome desse apartamento. Os quartos, temos 4 quartos nesse apartamento grande. O primeiro quarto é imaginação. Verdadeiro líder, verdadeiro professor, ele tem que imaginar muita coisa, tem que criar, tem que fazer diferente. Isso é imaginação. O outro quarto, vamos entrar no outro quarto. Sabe como é o nome do outro quarto? Paixão. O professor, ele é um verdadeiro apaixonado por aquilo que faz. Mas não é aquela paixão considerada o amor em excesso só por um tempo. Não, não. O professor, o líder, ele é um apaixonado todo dia numa nova aula, novos estudantes. Todo dia é um novo estudante. Como assim que não é? Sim, eu não estou errado aí que está falando, Maurício. Porque eu estou com essa turma do 4º ano, de fevereiro a dezembro, equívoco. Meus amigos, todos os dias, quando os alunos chegam, eles não são os mesmos que foram embora no dia anterior. Eles chegam diferente, novos aprendizados que eles tiveram. Então, o professor todo dia
tem que se apaixonar. Ele tem que ter a paixão, né? Aquilo que queima e que dá vida a ele. É o apaixonado. O outro quarto é um quarto importante também nessa casa, que é o apartamento 108, o apartamento da liderança. É o quarto da coragem. Isso mesmo. O quarto da coragem é um quarto fundamental. Por quê? Porque nos dias de hoje, você tem que ter coragem para continuar fazendo o que tu está fazendo, mas principalmente você tem que ter coragem para mudar. Você não vai transformar a educação, você não vai transformar a sua vida fazendo sempre as mesmas coisas como sempre fez e ainda para piorar, que é um resultado diferente. Então tem que ter coragem para mudar, para transformar, para revolucionar. O último quarto é um quarto que faz parte da vida. E esse quarto tem um nome que eu adoro. Sabe como é o nome do quarto? Um pouco de sorte. Sabe o que é isso? É o universo conspira. Quando você está pronto, você fez o esforço, você vai ter o desempenho e você vai ser agraciado com o universo a conspirar, que nada mais é do que um pouco de sorte que não faz mal para ninguém. Meus queridos, é o seguinte, a educação transforma se você frequentar o apartamento 108, que é o apartamento da liderança. Um abraço e um beijo no teu coração. Muito bacana essa série do É o Seguinte com o nosso secretário Maurício. Voltando aqui com o nosso entrevistado, o professor Hildo Janir Turati. Professor, o dia a dia do gestor é um dia a dia bastante complicado. Se vocês pudessem se concentrar aí em resolver esses desafios que a gente já listou aqui, a questão do bullying, a questão da gestão em si, da proximidade da família, né, já não seria uma tarefa muito fácil, né? Mas a gente sabe que todos os dias vocês têm que encarar contratempos. Às vezes é um problema administrativo, às vezes é um problema do fornecedor, às vezes é uma falta de professor, etc. e tal. Nesse momento a gente fala então de delegar tarefas. Isso é uma função fácil para o gestor, delegar tarefas? Ela não é muito fácil, né? Mas a partir do momento que você tem uma equipe dentro da escola que você possa confiar, aí faz toda a diferença. Aí você fica seguro em delegar as tarefas, né? Porque um gestor também ele tem que delegar. Essa é a função do gestor, ele tem que gerir o sistema, né? Gerir a sua escola. Então ele vai ter que delegar e vai ter que confiar na sua equipe. Então uma coisa está atrelada à outra. Então ele tem que motivar a equipe para a equipe lhe dê respostas, né? E ele ter confiança na equipe. Então hoje a equipe eu posso delegar tranquilamente as funções e que elas vão dar conta, né? A minha equipe é o pessoal, são os braços direitos. São os braços direitos e esquerdos do gestor, né? Sozinho também não dá para fazer. Na tua escola tem uma característica interessante, são 1.400 alunos, 1.400 famílias. São quantas pessoas trabalham entre professores e equipe ali da escola? Em torno de 100 pessoas. 100 pessoas. Mais ou Olha, menos. é bastante gente. Bom, dentro do nosso tema, que é a questão da gestão escolar, tem um processo democrático muito bacana, que funcionou de um jeito até 2019, se eu gostaria que você explicasse para a gente, que era a eleição, né, de um diretor escolar, e agora mudou para processo de escolha do proponente do plano de gestão. E a gente está chegando agora na época disso e você faz parte da comissão, né? Isso, dia 29 de novembro, né? Os pais já ficam, anotem essa data, Só né? para todas as escolas. Todas as escolas municipais. Então, dia 29 de novembro já vai ter a escolha, né? Vai ser uma terça-feira. Vai ser das 7 da manhã às 9 da noite para que todos os pais possam ir votar, né? Isso é voto mesmo, na urna. Voto na urna. E aí a escolha do proponente, né? O processo teve uma alteração aí devido à força da lei. Então agora a gente chama de processo de escolha do proponente do plano de gestão. Dentro da lei foi uma recomendação do Tribunal de Contas que a gente fizesse essa alteração, né? Então a gente construiu um processo, uma portaria, né, regulando esse processo, e esse processo tem algumas etapas. Então o sujeito que quer fazer a gestão da escola, ele constrói um plano de gestão. Ele pode construir esse plano de gestão de forma participativa, com todos os integrantes da escola, ou ele pode propor fazer um projeto dele. E aí a comunidade escolar vai escolher qual o projeto de gestão que vai querer para a próxima
próximo triênio, então 2023, 24 e 25. Professor, só um detalhezinho aqui, abrindo parênteses, como que é apresentado isso para a comunidade escolar, o plano de gestão? Como é que é isso? Fica na internet, é colocado no cartaz na escola, é feito um livretinho, como é que as pessoas têm acesso? Então, assim, os proponentes ao plano de gestão, eles podem apresentar de várias maneiras, mas oficialmente a escola tem que propor uma Assembleia Geral de Pais, uma Assembleia Geral de Professores, uma Assembleia Geral de Alunos, para estar apresentando, fazendo esse debate do plano de gestão. Uhum. E aí lá as pessoas vão ouvir e aí E começam vão refletir. Refletir ali sobre... E aí no dia 29, com urna, com todo o processo. Todo esse processo lá, todo o mesário, processo, bonitinho, vai lá, anota vai ali, lá, pessoal. dá o nome, tem uma lista de eleitores, né? E eles vão fazer a escolha. Né? E- E a escolha se dá de forma por segmento. Então, os pais têm que estar presentes, então 33% dos pais têm que estar presente para votar, 33% dos funcionários têm que estar presentes para votar e 33% dos estudantes têm que estar presentes a votar. Os estudantes a partir do 5º ano que a gente... E quando não tem esse número mínimo aí, o que acontece? E quando não tem esse número mínimo, a gente diz que não deu quórum. Ou seja, não é possível nomear aquele projeto de gestão que estava sendo proposto. Então, nesse caso ali, aquela eleição não perdeu a validade Perdeu. e aí como é que escolhe aí o novo diretor? E aí, conforme o decreto, né, a Secretaria de Educação faz a indicação Ok. de um gestor para aquela unidade. Isso acontece também da mesma forma quando não há algum proponente naquela unidade, né? Não tem ninguém interessado, como é que funciona? Também o mesmo processo. Aí a secretaria... A secretaria que escolhe, né? Aí tem várias maneiras de escolher, né? Aí tem algumas unidades que tem alguém que estava de licença ou foi impedido por algum motivo de ser candidato, de estar sendo proponente, a secretaria indica, ou tem algum outro, né? Cada caso é um caso. Eu, por exemplo, eu estou na minha 4ª gestão, já fui 2 vezes indicado e 2 vezes eu fui eleito. No caso, naquela unidade, não tinha ninguém interessado em propor, Isso. então... Fui indicado pela secretaria. pela Secretaria de Educação. E já participou agora, também já participou de um processo desse todo. Sim, já Né? participei de... Como é que é? Eu acho, a gente está num período eleitoral agora, né? Eu acho isso super interessante, essa questão, né, do voto, da democracia, das campanhas, de cada um dando olhar as suas proposições, trazendo as suas ideias, os embates de ideias, né? Essa mesma emoção acontece numa disputa de uma diretoria? Acontece e é muito interessante porque você tem que tomar muito cuidado em colocar no seu projeto de gestões coisas que cabem ao gestor, porque acontece muito na hora de você fazer um plano de gestão, você colocar coisas que são utópicas, que não são função do gestor escolar. Entendi. E aí, claro, depois você não vai dar conta de... E esse gestor, ele é avaliado de tempo em tempo? Ele no é final avaliado. São 3 anos, né? São 3 anos. Desse triênio aí, ele vai ver o que ele conseguiu fazer, o que ficou só na promessa, ele é avaliado. Tem uma avaliação. Então, a cada ano, geralmente em novembro, tem avaliação. Só não tem avaliação no ano da eleição. Então, esse ano não tem avaliação, né? Então, no ano de 2020, no ano de 2021 teve avaliação. Esse ano, como não tem... não vai ter avaliação porque vai ter a nova escolha. Lá na sua unidade, lá na Maria Conceição Nunes, vai ter esse ano? Vai ter. Já colocou sua proposta lá? Já? Não, esse ano eu vou fazer parte da comissão eleitoral. Ok, tá certo. Você faz parte da comissão. Eu faço parte da comissão Então, eleitoral. esse ano, de repente, não sai da gestão da escola, é isso? Isso mesmo. Ok. E aí, nesse caso, fica lotado na secretaria. Eu sou lotado naquela unidade. Ok. Eu sou lotado naquela Aí unidade. volta para a sala de Para aula? a sala de aula, a princípio é isso. Tem muitos candidatos hoje lá na Maria? Temos 2 candidatas aí se propondo a fazer o projeto de gestão. Como é que é feito, curiosidade ainda, essa questão da campanha essa campanha eleitoral, vamos dizer assim, né? A eleição vai ser no dia 29. 29 de novembro. 29 de novembro. E quando começa oficialmente a entrega das propostas? As inscrições estão abertas a partir do início do mês já. Aí, assim que os candidatos fizerem a proposta, enviarem seus projetos, é homologado pela comissão geral e aí, acabando sendo homologado, já pode começar a campanha. Tá certo. Então vai ser no dia 29 em todas as unidades municipais, né, das 8 da manhã, 9 da manhã? Das 7 da manhã Das às 7 da 21 manhã horas. às 21 horas. Então,
pais, alunos, né, os professores, vamos atingir o quórum, né, de 33% em cada segmento desse, né, para escolher aí os novos diretores das escolas públicas municipais de Florianópolis. Hoje eu conversei com Hildo Janir Turati, ele é diretor da Escola Básica Municipal Maria Conceição Nunes. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, né? Então, se dá tempo de eu dar um recadinho. Rapidamente. Para os novos gestores, o ideal, o essencial é a presença do gestor na unidade educativa. O Educa Floripa fica por aqui. Até o próximo programa.